Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos mais uma vez no primeiro sábado de cada mês. E este mês, um mês especial, assim como o mês passado também foi especial, por causa de Célia Lúcius, né? Esse mês é um mês especial também por causa de Francisco Cândido Xavier. Quando nós comemoramos, lembramos com muita gratidão no coração por todos os sacrifícios que ele fez, pelos quais ele passou, por tudo que ele enfrentou para cumprir a sua missão de, principalmente, médium. Mas, nesse cumprimento de missão de médium, ele foi um exemplar de homem, irmão, cristão, missionário do alto, enviado pelo Cristo. Então, nós vamos ler alguns poucos versículos do Sermão do Monte e eu vou explicar melhor por quê. Nas Bem-aventuranças, capítulo 5, versículos 5 e 9. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E no 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E ainda nas bem-aventuranças, nós vamos ver no capítulo ainda 5, nos versículos 44 e 45, quanto ao mandamento de amar, eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Então, vamos fazer a nossa prece para começar a nossa reflexão. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, hoje, muito felizes, apesar de saudosos, do nosso Chico Xavier. Felizes porque tivemos a graça de tê-lo em nosso Brasil, em nosso país, presente sempre, através da sua fala, dos seus exemplos. Eu, particularmente, tive o privilégio de cumprimentar de mão Chico Xavier na década de 80, com a minha família, e agradecer por todos os brasileiros, principalmente os espíritas, mas todos os cristãos que tiveram esse exemplo tão de perto, exemplo verdadeiro, simples, e que puderam aprender não só com os textos recebidos, mas com as suas palavras, com a sua fala tão mansa, com a sua fala tão verdadeira, tão sincera, e os seus exemplos de vida. Então, queremos agradecer por tudo isso e que possamos fazer por onde, na nossa vida, merecer ter recebido essa presença, essa estrela que foi e é Chico Xavier em nossa vida. Assim seja. Meus irmãos, antes de tudo, eu quero ler para vocês, alguns já conhecem, porque eu nem me lembro da data em que eu escrevi
esse texto com um artigo que eu fiz em homenagem a Chico, intitulado Chico Pede Paz. E, num momento de guerra, porque estamos vivendo um momento de guerra no mundo inteiro, inclusive no nosso Brasil, guerra política, guerra familiar, guerra religiosa, enfim, nós estamos vivendo vários braços da guerra. Eu escolhi trazer como exemplo, associando a data de 8 de julho, que é a data de aniversário do mandamento mediúnico de Chico Xavier, que é considerada, 8 de julho, nem me lembro, 1927, embora ele tenha sido sempre médium, desde pequeno, desde criança, mas o mandato mediúnico foi inaugurado, vamos dizer assim, no dia 7 de julho. Então não poderia deixar passar essa data, porque uma das virtudes mais questionadas por Jesus para que nós a desenvolvêssemos foi a gratidão. Naquele episódio da cura dos 10 leprosos, Jesus enfatiza bem, porque só um voltou para agradecer, e Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Não foram 10 os curados? Então nós não podemos esquecer essa presença de Chico Xavier na nossa vida. Nunca, nunca. Principalmente nós brasileiros, nós espíritas, não podemos nunca esquecer. Então, não sei se foi na década de 90, não sei, mas o importante é que eu fiz um texto que para mim, significa muito. E vou ler para compartilhar com vocês. Chico Pede Paz. Ao ler o epílogo do livro As Vidas de Chico Xavier, de autoria do jornalista Marcel Souto Maior, encontramos a frase Chico pede paz. O jornalista interpretava as palavras de Chico Xavier, gravadas em uma das paredes de seu mausoléu. A minha vida dediquei à minha mediunidade, à minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte me pertence. Meu corpo deve voltar para a Mãe Terra e não deve ser tocado. Admiradores, seguidores, ouvintes, beneficiários, discípulos, amigos de Chico Xavier, podemos afirmar que essa frase representa a tônica da vida desse apóstolo de Jesus. Chico pede paz. Chico pede paz quando, em sua sincera e profunda humildade, ressalta sua inferioridade, entre parênteses, exclamação e interrogação, ou abençoa aquele que o injuria ou se cala diante dos contendores. Chico pede paz quando solicita confirmação de autenticidade à família do espírito comunicante através de sua psicografia. Chico pede paz quando se destaca na virtude da obediência, tornando-se o servo do Senhor, como Maria diante do anjo. Está em Lucas 1,38. Chico pede paz quando seus atos falam como Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Chico pede paz quando, sabendo o que o Senhor quer que ele faça, em Atos 9,6, vem a nós, gentios idólatras e distanciados do Cristo, trazer-nos, através de sua abençoada psicografia, a verdade daquele que é o caminho, a verdade e a vida.
E como o próprio Cristo nos prometeu, não vos deixarei órfãos, está lá em João 14, 18, Chico vem representar da forma mais pura aquele Consolador no século XX e início do século XXI, porque ele nasceu em 1910 e desencarnou em 2002. Declara Jesus: tenho compaixão da multidão, e começa a ensinar, porque são como ovelhas sem pastor. Chico nos consola, pacificando os nossos corações com as energias compassivas do seu coração. Chico pede paz ao oferecer-nos a paz do seu fazer, a paz do seu ser, e incondicionalmente a paz do amigo, que nos deu a conhecer as coisas que recebeu do Pai, que é manso e humilde de coração, que ora por nós e que permanece conosco. Silenciosos, voltamos nosso olhar para esse pássaro resplandecente que, em voo vertical em direção aos céus, nos oferece a tela de infinita beleza do ser, que soube desenvolver com equilíbrio perfeito as duas asas da evolução, a do amor e a da sabedoria. Esse foi o texto que eu guardo num papel, mas principalmente no meu coração, porque é o mínimo, né, que a gente pode fazer, o que nós podemos fazer por Chico, muito mais, incontavelmente maior, ele fez e faz por nós, né? Então não podemos esquecer esse missionário, porque nós ainda não alcançamos a grandeza de Chico Xavier. Não alcançamos. Talvez um dia, depois de desencarnados, possamos ter mais esclarecimentos, mais informações, se merecermos, né, a respeito da grandeza desse Espírito que veio nos servir, que veio colaborar com o nosso crescimento, com o nosso entendimento da doutrina espírita, aquele Consolador que Jesus nos prometeu. Então, o mínimo que a gente pode fazer é lembrar sempre dele, porque até mesmo os não espíritas admiram e admiraram Chico Xavier. Eu me lembro, no primeiro filme que passou a respeito dele, como o cinema ficou lotado. E eu não me esqueço de uma conhecida minha que foi assistir, mas que era católica. Hoje em dia ela é protestante, mas ela foi. E quando acabou, ela estava sentada um pouco à frente. Quando acabou o filme, ela estava tão assim, perplexa, emocionada, que ela virou para trás e fez assim para mim, feliz de ter assistido aquele filme. Então, ele não tocava apenas, né, no coração dos espíritas, ele tocava no coração de todas as pessoas. O que a gente assistiu e não assistiu, né? O que eu, naquele dia de outubro/novembro de 1983, que eu assisti em Uberaba, eu nunca vou esquecer na minha vida. Nunca vou esquecer na minha vida, mesmo desencarnada. Porque é algo assim, que a pessoa pensa assim, não, isso é só em filme. Isso não é verdade, né? A autenticidade das mensagens, a caridade, o amor, o sacrifício, até de madrugada, atendendo, psicografando, consolando. Aquilo realmente é algo assim, nunca visto. Então, ele foi um representante do Cristo, sim.
ele foi um missionário de Jesus. E nós tivemos, né, essa pessoa, esse espírito reencarnado no nosso país. Isso significa muito. Isso nos leva a pensar qual a nossa obrigação diante da doutrina espírita, o nosso dever diante do Cristo e de seus missionários. Então, nunca é demais e nunca estará no nível qualquer homenagem a Chico Xavier. E, diante do que eu li no Evangelho, né? Bem-aventurados os pacíficos e depois bem-aventurados os pacificadores, por isso eu escrevi esse texto, Chico Pede Paz, né? Haroldo Dutra, no livro O Sermão do Monte, de Jesus para Você, ele começa a analisar as bem-aventuranças. Depois ele passa para as parábolas, mas ele começa com as bem-aventuranças. E faz uma diferença, porque há pessoas que confundem pacífico com pacificador. Não, é a mesma coisa, né? São sinônimos. Não são. Há um degrau a mais. É um tom mais elevado do pacificador para o pacífico. Todas duas características, todos dois adjetivos levam aquele que o possui a ser bem-aventurado, segundo Jesus, né? Mas qual é a diferença que existe entre ser pacífico e ser pacificador? Porque nós vamos marchando, né? Nós vamos andando, caminhando, nem que seja, como Emmanuel fala, 1 milímetro por dia, mas a gente caminha. Nunca anda para trás, nunca retrograda. Às vezes paramos um pouquinho, mas a finalidade é caminhar. Então, de pacífico para pacificador, existe um passo. E é Haroldo Dutra que analisa, simplesmente, ele fala, porque os mansos, quer dizer, o pacífico, né, herdarão a terra. E o pacificador, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, será chamado Filho de Deus. Então, as recompensas que Jesus promete já são diferentes, né? Os mansos, os pacíficos herdarão a terra, e o pacificador será chamado Filho de Deus. E Haroldo Dutra, nesse livro, O Sermão do Monte, fala que o manso, ou o pacífico, possui uma identidade de brandura, de mansuetude. Ele é manso, ele é brando, cujos hábitos de vida expressam paz. Os hábitos de vida não têm hábitos violentos, né? Expressam paz. E interiormente irradia a paz. É aquela pessoa mansa. Se você chega perto, você se sente bem. Porque ele irradia, vibra paz. Não tem aquelas pessoas perto de quem a gente se sente bem? Ah, eu gosto de ficar do lado de fulano. Porque aquela pessoa tem uma boa vibração, uma vibração de paz, né? Então, aquela pessoa interiormente irradia paz. E segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 25, intitulado Tolerância, o pacífico é, na verdade, uma diretriz, olha só, que leva ao caminho
nível da mansuetude e da pacificação. O pacífico não é pouca coisa, não. É uma diretriz. Ele nos direciona para o caminho da mansuetude e da pacificação, através do completo esquecimento de todo o mal, com serviço incessante no bem. Então, não seremos pacíficos se, diante de um mal que alguém nos fez, nós continuarmos falando, continuarmos jogando, né, no rosto dele. Você me fez isso. Esse não é o caminho pacífico. Essa não é a diretriz que o pacífico para o qual nos leva, que é a mansuetude e pacificação com esquecimento de todo o mal, com o serviço incessante no bem. Esquece, passou. Na verdade, quem não foi o manso foi o outro que nos fez mal. Então vamos esquecer para a gente não ficar com aquilo dentro de nós. E como esquecer? Trabalhando no bem. O trabalho é um remédio. É um remédio. Principalmente o trabalho no bem. Quando a gente faz uma coisa boa, quando a gente trabalha no bem, seja numa casa espírita ou não espírita, seja no condomínio, enfim, seja em qualquer lugar que você fez um bem a alguém, na rua, qualquer lugar, você se sente bem. Você se sente bem. Você volta para casa, assim, com alívio no coração. Ah, que bom que eu ajudei. Que bom que eu fiz isso. Então, esse é o pacífico, que não jogou no rosto do outro. Você está assim por causa disso. Tem muita gente assim. Faz, mas alega. Então, causa mais mal do que se não tivesse feito, né? Então, esse é o pacífico, né? O manso de coração. E quem é o pacificador? Quem é esse que está um tom acima do pacífico? Porque esse será chamado Filho de Deus. E a gente vê no Evangelho que nós ainda não somos, não nos sentimos, não nos fizemos filhos de Deus. Porque no versículo 9 desse capítulo, né, 5b, as bem-aventuranças, Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas no 45, eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Então ainda não nos tornamos, porque Deus nos considera filhos, mas nós ainda não trabalhamos dentro de nós para que nos tornemos filhos do Pai. Olha que coisa séria. Não é porque Jesus falou nós seremos chamados filhos de Deus. Seremos, mas o dia em que a gente trabalhar para isso. Porque para que vos torneis filhos do vosso Pai. Então, ainda não fizemos muita coisa para nos tornarmos filhos do nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele nos ama como nosso Pai. Mas nós não nos tornamos seus filhos. Lembra aí a parábola do filho pródigo, né? Porque o filho sai de casa. E quando ele sai de casa e pede a herança, ele quebra, né, aquele elo da família, de filho e pai, pai e filho,
porque ele desvincula, ele se desvincula da família. E isso vai acontecer também quando ele volta, porque ele não está se sentindo digno de ser chamado seu filho, como ele fala, né? E o próprio irmão dele, que ficou lá, né? Mas ficou de forma interesseira, né? Esperando a herança, fala para o pai: este teu filho. Isso aí foi um erro muito grande do filho mais velho, que na hora em que ele não considera o irmão, ele também está separando os elementos da família. Houve uma separação, né, das duas partes. Só o pai manteve, porque o elo com o que se desgarrou, porque mandou matar o cevado, mandou apanhar o anel, mandou vestir, né, calçar sandálias. E quando o filho mais velho reclamou, este teu filho, ele fala: filho, o que é meu é teu. O teu irmão, olha só, que amor abrangente do pai. Todos nós somos considerados filhos do pai, mas nós ainda não nos tornamos, não trabalhamos para nos tornarmos filhos. Triste isso, né? E nem nos conscientizamos, porque o filho pródigo até se conscientizou, porque ele ensaiou um discurso, né? Não sou digno de ser chamado teu filho. Não era mesmo, não somos mesmo, mas o pai nos ama como filhos. Ele é o pai amoroso, né? Ele é aquele pastor que deixa guardadas as 99 ovelhas e vai em busca daquela que se desgarrou. Então, para que nos tornemos, né? Isso me chamou tanta atenção. A gente lê tanto, né? Fala tanto, mas há um dia em que um versículo, um verbo, uma palavra nos chama atenção, nos desperta para outra visão, outro ângulo, né? Então, esse é o pacífico. E o pacificador, quem é? Segundo Haroldo Dutra, é o instrumento de Deus. Olha como é além, né? Para espargir a paz. Então, o pacífico, os hábitos de vida dele expressam paz. Os hábitos de vida. Mas ele irradia paz porque ele tem esse coração, ele tem essa mansuetude. Mas ele não tem essa função de espargir a paz, de semear a paz, né? Como o semeador, né? Então, conforme Haroldo Dutra fala, é um instrumento de Deus para espargir a paz. É um passo à frente do pacífico, pois, além de ter conquistado a paz, vive em meio aos conflitos, aos violentos, e sua missão é pacificar. Então, que missão difícil, né? Não é simplesmente sentir, estar em paz consigo, não é. É construir a paz, mesmo entre os violentos, né? Carrega a paz consigo e a compartilha no seu entorno. Então, olha só, existe uma sequência. Primeiro, você tem que possuir, para você poder espalhar. O semeador saiu a semear as sementes que ele possuía. Nós só podemos semear o que nós levamos,
né? Então, é essencial, primeiro, possuir. Então, primeiro, nós temos que ser pacíficos para alcançar o grau de pacificador, que é muito além, né? E aí, Haroldo lembra daquele episódio que a gente conhece, né? De Gandhi, em pleno apartheid, e ele passa por um soldado inglês e o soldado provoca violentamente, bate nele e ele cai. Ele cai e se levanta em silêncio. O soldado, sem falar nada, sem fazer nada, sem reação. E o soldado fica tão irado com aquilo que bate nele de novo. E ele cai de novo. E novamente ele não fala nada e não faz nada. Vocês já devem conhecer, né? Isso. Mas é bom lembrar, né? E aí o soldado fala assim: quem te ensinou a ser covarde desse jeito? Aí ele já de pé fala assim: quem me ensinou a ser assim? Ele não repetiu o termo covarde, porque aquilo não era covardia. Quem me ensinou a ser assim foi esse homem que está aí pendurado na corrente do seu pescoço. O homem levava um crucifixo, soldado. Um crucifixo, era um cristão. Narra Haroldo que esse soldado ficou tão envergonhado, começou a chorar. Aquele foi o momento, né, de despertar daquele soldado, né? Começou a chorar copiosamente na frente de Gandhi e a partir daí ele começou a ajudar Gandhi na sua vida. Então, quem nos ensinou a não ser violento? Jesus. E o cristão, Gandhi não era cristão, não era violento, né? E o cristão que estava com Jesus pendurado no pescoço foi violento de graça, porque Gandhi não tinha feito nada para ele, só estava passando por ele. Então, na verdade, ele carrega a paz consigo, em todos os momentos, para distribuir, para espargir essa paz na sua fala, nas suas emoções, nas suas ideias, nas suas mentes. Como é difícil, às vezes, a gente trabalhar em grupo, porque diante de determinadas situações, cada um dá uma ideia e nem sempre são ideias pacificadoras, nem sempre são ideias de amor, de compreensão, né? A gente que já trabalhou, eu trabalhei, né, muitos anos com educação, passei várias vezes por isso, né? Então, às vezes, o aluno tem ódio do professor, às vezes o professor tem ódio do aluno. Olha só, ódio. Ele está ali para ensinar. E ensinar não é só inglês, português, matemática, ciência, física, não. Ensinar. Ensinar a viver também, né? Então, às vezes, aquele aluno que está com ódio do professor, porque botou para fora da sala, porque humilhou, porque tem professor que humilha, que debocha, que ironiza, que dá risada, que faz a turma toda fazer um bullyingzinho. Tem professor que faz isso, eu sei que tem, né? Então, isso causa um mal-estar até o fim do ano, ou talvez outros anos, porque aquela turma continua junto. E aquele apelido pegou. Olhem só que absurdo. Às vezes, o aluno se sente tão mal que ele pede aos pais para tirá-lo daquele colégio. Porque não houve um ato de pacificação dos coordenadores, da direção, em relação àquele aluno, em relação aos colegas. Não houve uma orientação de pacificação. Então, eles vão até o final do ano em guerra. Em guerra.
Guerra moral, física, tudo, né? Tem aluno que fura pneu do carro do professor. Já vi isso várias vezes, né? Tem aluno que ameaça o professor. Então, falta um ato de pacificação, né? Então, nós precisamos possuir o magistério, né? É uma carreira muito difícil. Não basta fazer o curso, não basta você cumprir as características da didática no último ano de uma faculdade de filosofia. É muito difícil, né? Você tem que possuir a sua paz para poder transmitir a paz aos outros, principalmente aos jovens, às crianças, aos adolescentes que estão numa fase que não é pacífica, né? A gente sabe. Então, o pacificador carrega a paz consigo, a paz das emoções, das mentes, das ideias, né? E aí eu vou ler do livro Sermão do Monte um trechinho de Emmanuel, do Palavras de Vida Eterna, que Haroldo transcreve, intitulado Pacifica Sempre. Emmanuel fala: por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. Silêncio, gente, é uma arma a nosso favor, a favor do outro, a favor da paz mesmo, né? Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Cabe a nós iniciarmos a nossa paz interior para nós podermos transmitir, né, a outro. Aí vem o argumento dos questionadores, né? Mas Jesus não falou que veio à Terra não para trazer a paz, mas a espada? Então Jesus será a favor da guerra, da luta, da espada? Como isso? Né? E aí, ele não era o príncipe da paz? Né? Há aqueles questionadores, né, que não entendem a simbologia, o emprego das palavras de Jesus. Nem nós entendemos tudo, né? Mas essa é muito, aparentemente, é muito contraditória com as bem-aventuranças, realmente é. E Emmanuel, nosso explicador, né? Ele fala que trazer a paz, não vem trazer a paz, mas a espada, não significa apodrecer na ociosidade. Ah, estou em paz, vou dormir, não vou trabalhar mais, vou descansar. Não. Ausentando-se dos movimentos da vida, rodeado de servidores. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. O Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal. Contra o mal. A luta é do bem contra o mal. É contra o outro. A espada voltada para o seio da terra, quer dizer, com a lâmina para baixo,
representa a cruz em que ele mesmo, Jesus, prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. A cruz é uma espada de cabeça para baixo, meus irmãos. Já pensamos nisso? Né? Devemos ensarilhar sobre o pretérito, porque ele mandou que Pedro, né, quando tirou a espada, né, para cortar, lhe cortou, né, a orelha do soldado Malco, o que Jesus fez? Se ele fosse a favor da violência, né? Não falaria nada com Pedro e não consertaria a orelha do Malco. Jesus conserta a orelha, repõe e fala para Pedro: Pedro, embainha a tua espada, porque quem fere com a espada, pela espada perecerá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Então, devemos ensarilhar o que e como sobre o pretérito, botar a espada, né? Ensarilhar a espada, embainhar a espada, é sobre o nosso pretérito. Colocar sobre o pretérito a espada da nossa antiga insensatez. A gente vem de uma insensatez repetida, séculos e séculos. Somos insensatos, desajuizados, descompromissados. Então, Emmanuel fala que devemos ensarilhar sobre o pretérito, deixa lá no passado. Vamos sofrer as consequências da espada mal usada agora e não vamos usá-la mais. Porque senão nós vamos continuar semeando consequências negativas para nós, violências, falta de paz. Vamos continuar. Aí reclamamos, puxa vida, não consigo paz nessa vida. Mas será que nós estamos buscando a paz? Será que nós estamos trabalhando pela nossa paz e pela paz daqueles que convivem conosco? Então, ensarilhar sobre o pretérito a espada da nossa antiga insensatez. É velha essa insensatez. Para combater os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso eu. Não é o soldado Malco que é nosso inimigo, meus irmãos. Nosso inimigo é a nossa insensatez. Os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso eu, em forma de, ele cita 4, orgulho, intemperança, egoísmo e animalidade. Emmanuel. Os nossos inimigos são orgulho, intemperança, egoísmo e animalidade. Então, vamos lutar contra esses inimigos que estão ocultos em nosso eu. É contra eles que nós devemos lutar. E quem são os doadores da paz? Né? Aí eu trouxe o livro O Evangelho por Emmanuel, de Mateus, o texto Doadores de Paz, porque aqui também ele faz diferença entre os doadores de paz e os pacificadores. Os obreiros da paz são sempre esteios benditos na formação da felicidade humana. Os que falam na concórdia, os que escrevem concitando a serenidade, os que pregam a necessidade de entendimento, os que exortam a harmonia, os que trabalham pelo equilíbrio. Os verdadeiros pacificadores, no entanto, compreendem que a paz se levanta por dentro da luta e por isso mesmo não ignoram que ela é construída, laboriosamente construída, por aqueles que se dedicam à edificação do reino do amor entre as criaturas, tais quais sejam.
os que carregam os fardos dos companheiros, diminuindo-lhes as preocupações. Os que aguentam sozinhos pesados sacrifícios, para que os entes queridos não se curvem sob o peso da angústia. Os que procuram esquecer-se, para que outros se façam favorecidos ou destacados. Os que abraçam responsabilidades e compromissos de que já se sentem dispensados, para que haja mais amplas facilidades no caminho dos semelhantes. Em certa ocasião, disse-nos Jesus: eu não vim trazer paz à terra, e sim a divisão. Entretanto, em outro lance dos seus ensinamentos, afirmou-nos convincente: a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. O Divino Mestre deu-nos claramente a perceber que para sermos construtores da paz, é preciso saber doar-lhe o bálsamo vivificante em favor dos outros, conservando bastas vezes o fogo da luta pelo próprio burilamento no fechado recinto do coração. Então, meus irmãos, primeiro temos que construir a paz dentro de nós. E aí, quando a gente conseguir estender essa paz desta forma, como Emmanuel nos ensina, aí nós podemos ser chamados de os verdadeiros pacificadores. Há quem possa já estar fazendo alguns itens, né? Mas não estão fazendo todos. Né? Então, não é fácil ser pacificador, porque nós temos que nos desvencilhar do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa animalidade, que na hora, né, da ofensa a gente reage, né? A gente vira um bicho, aí depois se arrepende, mas na hora a gente vira um bicho, fala o que não deve, né? Então, nós temos que trabalhar, né, contra os inimigos da nossa paz, primeiro de tudo, que estão ocultos. Estão ocultos. Um dia aparece, mas estão ocultos, né? Então, nosso orgulho, nossa intemperança, nosso egoísmo e nossa animalidade, né? Então, para terminar, eu vou ler o finalzinho daquele texto que eu comecei a ler de Haroldo, que é o Pacifica Sempre, mas aí ele faz uma conclusão, Haroldo Dutra, ao texto de Emmanuel Pacifica Sempre, ele faz uma conclusão que é a seguinte, que ele termina, o Emmanuel termina o texto e perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus começando em ti. E aí Haroldo termina da seguinte forma o capítulo. Salientamos que o planeta Terra caminha em direção a novo formato de humanidade, na qual não haverá espaço para os violentos, porque violência não combina com humanidade. A nova humanidade será composta de seres brandos, respeitosos, pacíficos, pacificadores e misericordiosos. Vamos herdar a terra, meus irmãos? Vamos ser respeitosos, brandos, pacíficos, pacificadores, misericordiosos para que nós possamos herdar a terra e viver num novo formato de humanidade. Gostei tanto dessa expressão de Haroldo. É uma nova terra mesmo, né? Novo céu e nova terra. Então, que Deus nos abençoe, né? Para que nós possamos começar a trabalhar a paz dentro de nós. Usemos uma ferramenta muito poderosa, que é a oração. A oração pacifica. Falar com Deus. Falar com Deus. Eu vi no Instagram ontem um médico saindo de uma cirurgia séria
e o marido da paciente. Aí quando ele saiu, deu tudo certo e tal. Aí quando ele saiu, ele encontrou o marido da paciente com um terço na mão, sorrindo. E a cirurgia foi séria. Sorrindo. Né, doutor? Deu tudo certo, graças a Deus, né? Aí o médico falou assim, ué, eu tô vindo te dar a notícia de que deu tudo certo. Como é que você tá falando para mim que deu tudo certo? Tá feliz que deu tudo certo? Não, eu estava aqui orando, falando com Deus, e ele falou para mim que deu tudo certo. Olha a fé desse homem. Olha a oração, né? Pacificado. Ele estava pacificado diante de uma cirurgia seríssima da esposa. Ele estava com o coração pacificado. Deu tudo certo, né, doutor? É disso que nós estamos precisando, meus irmãos. Parar com essa ansiedade, esse medo de que vai dar tudo errado e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu estou nervosa, eu estou nervoso, fulano me agrediu, fulano... Gente, vamos esquecer isso. Vamos esquecer. Vamos orar. Vamos pacificar. Porque só depois que nós pacificarmos o nosso coração, depois que nós formos pacíficos, brandos, nós poderemos pacificar o outro. Porque senão o que a gente está fazendo aqui na Terra? Se nós não trabalhamos para pacificar, ainda mais agora, numa época de guerra, em todo o mundo, em todas as casas, agora tem guerra. Guerrinhas, guerras maiores, guerras mais graves. Nós estamos em guerra. Vamos pacificar, meus irmãos, para que a gente possa merecer habitar a terra regenerada. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos mais uma vez com os teus missionários, os teus emissários de pacificação, aqueles que escrevem, aqueles que atuam, fazendo a autopacificação para conseguir fazer a pacificação do próximo. Que possamos caminhar, dar um passo à frente, para vivermos em paz, para trabalharmos em paz, para construirmos em paz um mundo novo. Fica conosco, Senhor, despede-nos na tua doce e santa paz. Assim seja.